tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Que bom que você está aqui comigo, que bom que você quer mudança e que você quer viver mais e melhor. E o programa Vida e Saúde foi todo feito para você que se preocupe, que está resolvendo priorizar essa coisa mais importante da sua vida, a sua saúde. No programa de hoje a gente vai falar sobre o colesterol, a gente vai tentar entender um pouquinho melhor sobre o que é o colesterol bom, o que é o colesterol ruim, será que a gente consegue equilibrar realmente as coisas no nosso sangue e vamos ter também receita aqui no programa de hoje. Você vai aprender a fazer comigo uma sopa de cenoura com gengibre deliciosa e super prática. É daquelas receitas que é para iniciante mesmo, para quem está começando na cozinha, não fazer feio e ainda sair bem alimentado da mesa, sair bem nutrido da sua mesa, tá bom? A gente está aqui com dois convidados super especiais lá do Cevisa. A gente está aqui com a Aidilis Prado, que é nutricionista lá do Cevisa. Temos aqui também o Dr. Elson Nunes, que é cardiologista, também médico responsável pelo Cevisa. Obrigada por participarem aqui com a gente, viu? Você que quer conhecer um pouquinho mais do Cevisa, pode entrar lá no site para conhecer. Eles fazem diversos tipos de tratamentos e tem um espaço maravilhoso com alimentação, com atividade física, atendimento profissional para atender você em todas as suas expectativas. Vale a pena conferir. Se você não puder ir lá ao vivo, você pode visitar lá o conteúdo online que vai trazer transformação do mesmo jeito para você, tá bom? Quero apresentar para você os ingredientes da receita de hoje. Olha só que fácil. Estou vendo que a professora Aidilis está feliz ali, porque parece que é uma receita saudável, que até tem lá no Cevisa, é isso? Exatamente. Doutora? Bastante vitamina A, né, da cenoura. Ótimo. E pouquíssimos ingredientes. A gente vai usar cenoura, cebola e gengibre. E um pouquinho de óleo. Só isso. Gostou, doutor? Muito bom. Você manda bem na cozinha também, doutor? Eu arrisco. Arrisca? Eu arrisco. Qual que é a sua especialidade? Eu gosto de fazer comida árabe, então eu gosto de hummus, baba ganoush. Ai, que delícia! Adoro também, gosto muito também. E você, doutora, vai pra cozinha? Nutricionista normalmente gosta. Sim, sopinha, principalmente à noite, uma coisa mais leve, né? E essa daí é tudo de bom, com gengibre, antioxidante também e acelerador do metabolismo, né? Isso aí, olha só que legal, quanta coisa boa reunida num pratinho só que você vai aprender daqui a pouquinho comigo. O assunto de hoje é colesterol e é um daqueles assuntos que a gente precisa sempre ficar esperto. Há um tempo atrás a gente tinha um valor considerado normal, hoje a gente já tem outro valor que é considerado normal. Mas antes da gente saber essa história de valores, eu quero saber, doutor, o que é o HDL, o LDL e a confusão toda que a gente faz para saber qual é o bom colesterol e o colesterol ruim? Esse é um assunto realmente meio polêmico, mas na verdade toda a explicação que se faz é para deixar de uma maneira fácil. Na verdade não existe essa questão realmente bom ou mal colesterol, mas é uma questão mais didática de quando a gente olha o exame para a gente entender. O LDL ele é um colesterol que traz mais prejuízo para a saúde, então o ideal é que ele esteja muito baixo e antigamente era níveis médios de 150, depois caiu para 120, depois para 100. Hoje a recomendação é que fique em torno de 50 e 70, bem baixo mesmo. E o HDL, que é considerado bom colesterol, mas em altos níveis também, ele também pode ser prejudicial e é uma coisa que eu vou falar um pouquinho, acho que depois, para as pessoas entenderem que não é o colesterol que é o problema, não é o vilão, não é o colesterol, se é o LDL ou o HDL, mas sim, na verdade, o metabolismo como um todo, o que vai ser feito com esse colesterol. Mas de uma maneira didática... Mas fala agora eu fiquei curiosa já. Que história é essa? É porque o colesterol em si, ele não faz mal se seu corpo não tiver suscetível a isso. O que eu quero dizer? Quando você tem uma alimentação pró-inflamatória, uma alimentação que causa inflamação, esse LDL vai ser oxidado dentro da corrente sanguínea, aí ele vai entrar dentro dos vasos sanguíneos e vai formar a placa de ateroma. Se você tem uma alimentação anti-inflamatória, mesmo que seu colesterol esteja alterado, um pouquinho maior, ou HDL um pouquinho mais baixo, você não vai ter essa oxidação, porque não tem inflamação no organismo. Então, vamos lá, se meu HDL estiver alto, o que é ótimo, HDL alto, bom colesterol alto, mas eu tiver inflamação, eu vou oxidar também o HDL, que é o colesterol bom. Então, o grande segredo dessa história, na verdade, é a inflamação na corrente sanguínea, a inflamação orgânica que causa esse problema todo do colesterol. E agora eu jogo para a doutora Aidilis, o que é essa alimentação pró-inflamatória ou uma anti-inflamatória?
Sim, a alimentação para retirada, ou a eliminação de inflamação ou a não, né, formação, né, da inflamação, seria uma alimentação mais natural possível, né? Menos produtos industrializados, né? Mais frutas, verduras, Quando ele falou em legumes. oxidar, por exemplo, eu já pensei em frutas cítricas. Tem a ver com isso também ou não? Sim, as frutas cítricas, vitamina C, né? Então, ela previne a inflamação. Então, a gente pode estar evitando também o uso de produtos de origem animal, né? Que seria a gordura saturada. Então, tudo isso vai ajudar a prevenir a inflamação, ou seja, evitar que ela ocorra, né? Quanto mais crua também for essa alimentação, também vai ajudar mais. Alimentos integrais, fibras. Muita salada, muita fruta, isso ajuda também? Bastante. O que causa esse aumento do colesterol? Essa é uma pergunta que a gente precisa entender, porque se você olha lá no exame e fica preocupado e já vai para o médico nervoso, levar o resultado nervoso, pode até piorar o quadro do colesterol, né? Mas o que realmente aumenta o colesterol, doutor? Na verdade, colesterol é um molécula que nós precisamos. Nós produzimos colesterol, nosso fígado produz colesterol. Então, a gente tem que ter colesterol, inclusive para a formação das células nervosas, do cérebro e para a formação de alguns hormônios do nosso corpo, a gente precisa de colesterol. O problema é que a gente não precisa consumir colesterol. A gente produz o colesterol que a gente precisa. Olha só. E muitas vezes a gente é enganado também por algumas embalagens de alimentos que estão escrito lá, sem colesterol, como se fosse uma coisa muito boa. Tudo bem, é muito boa. Mas não existe colesterol em nenhum produto vegetal. Colesterol só é de origem animal. Então aquela história de que estou com colesterol alto, não posso comer abacate, não posso comer coco, não posso comer castanha, é balela? É mentira isso aí, doutora? Sim, na verdade as gorduras monoinsaturadas, que é do abacate, do amendoim, das castanhas, elas são gorduras boas, né? Que a gente fala gorduras do bem, né? Então, na verdade, elas vão aumentar o seu HDL, fazendo com que não haja prejuízo do LDL. Interessante. E vão diminuir a inflamação. Sim. Né? É um mito, então, na verdade, a gente ouvir que tá com colesterol alto, não pode comer essas frutas ou castanhas que são realmente mais gordurosas, gorduras do bem. Sim. Os óleos vegetais, mesmo não sendo animal, eles sim podem prejudicar, como os óleos de maneira geral, né? Soja, girassol, sim, milho. Os óleos, sim, porque na natureza a gente não encontra em óleo concentrado, então a gente tem que usar o mínimo possível, porque alguns óleos, principalmente quando aquecidos, eles vão causar inflamação no organismo. Exato. Então, com essa inflamação, que vai prejudicar a imunidade, prejudicar a forma como o colesterol vai ser metabolizado e usado no organismo. Olha só, então, gente, a ordem das coisas aqui altera o resultado final, sim, a gente precisa prestar atenção. Vou começar a fazer a nossa sopinha de abóbora, não, bem que podia ser abóbora aqui também, né, olha. Sim. Cenoura com gengibre de hoje e... Enquanto eu vou fazendo aqui o pré-preparo, você pode acessar as nossas receitas, acessar o conteúdo desse programa aqui, de programas passados, integralmente lá no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde, ou pelo Facebook também. Você pode seguir a gente pelo Instagram, ficar por dentro de todas as novidades que o Vida e Saúde traz para você, tá bom? Então, se você perdeu alguma coisa aqui da receita que é super simples hoje, não se preocupa não, que daqui a pouquinho vai estar disponível lá no nosso blog. Queria saber quais são os sintomas de uma pessoa que está com colesterol elevado, doutor? Então, esse é um dos problemas, né? O colesterol elevado em si, ele não vai causar sintomas. Então, as pessoas não sentem nada com colesterol, só pelo colesterol estar elevado. O máximo que pode acontecer é alguns sinais, como alguns depósitos do colesterol, por exemplo, na face, nos dedos. Algumas pessoas formam algumas plaquinhas nas pálpebras, em outros lugares do corpo. Isso aí é um sinal, apesar de não dar sintoma, não dar nenhuma queixa. Mas esse é um sinal que o colesterol está bem elevado. E às vezes, quando ele está muito alterado, ele pode interferir na saúde do fígado e na saúde do pâncreas também. Aí o paciente pode ter alguma crise mais complexa, né? O triglicerídeos elevado, enfim, uma pancreatite. Mas, de maneira geral, ele não causa... Em geral, ele é silencioso. Ele é silencioso. Inclusive, quando tem essa gordura, essas placas nos olhos, é incrível. Eu olho para a pessoa, eu sei que ela está com colesterol alto, né? E ela me traz o exame e realmente está comprovado. Então, mas é como o doutor falou, já está bem
avançado, já não está no começo. E há muito tempo. E há muito tempo para se formar essa gordura. Agora, a gente precisa entender também quais são, se a coisa toda é silenciosa, muitas vezes os sintomas eles servem de alarme pra gente, né? Quando a gente tem um sintoma, sentir dor ou sentir um incômodo, alguma coisa, a gente tende a procurar auxílio, procurar ajuda médica, procurar resolver o problema. Quando a coisa é silenciosa assim, a gente tende a relaxar. Mas quero saber dos prejuízos de um colesterol elevado a curto, médio e a longo prazo, doutor. O colesterol, mas basicamente vai ser a matéria-prima, né? O LDL, né? Vai ser a matéria-prima da formação da placa de ateroma, que é a plaquinha de gordura Que vai se acumular na que vai artéria. se acumular na artéria do coração, na artéria do pescoço, na artéria do cérebro, na artéria da perna. Então, se eu não dou essa matéria-prima, eu não vou ter essa complicação. Então, o grande prejuízo é esse, é ao longo dos anos. E a gente sabe que algumas necrópsias de crianças, inclusive, de jovens da guerra, isso foi na Guerra da Coreia, eles fizeram necrópsia em algumas pessoas e descobriram que já tinha placa de gordura com 18 anos, com 20 anos já tinha placa. Então, é uma coisa que começa da infância e vai progredindo. Entendo. Uma coisa que a gente precisa tentar entender também é o fator genética. Existe hoje muita gente, inclusive gente jovem, que está reclamando, que está percebendo que os exames estão dando alterados com relação ao colesterol. Por quê? Existe o fator genético ou o estilo de vida realmente anda muito bagunçado e a coisa toda está bagunçando também? Aí existe duas coisas. Uma é uma doença genética, que a gente até tem um nome, é um palavrão, né? Hipercolesterolemia familiar, que é um percentual muito pequeno de pacientes que têm exatamente essa doença, que é genética realmente, ela não tem muito escolha. Tá. E tem uma questão epigenética. Epigenética é uma coisa, às vezes, não muito falada, que é você tem um gene, tudo bem, você tem aquele código genético que pode desenvolver, você tem propensão a ter um colesterol elevado, mas não necessariamente você vai desenvolver. Está lá no seu código genético, mas se você tiver um estilo de vida saudável, você não vai desenvolver. Isso que você está falando é muito importante, porque às vezes a gente se apoia na questão de não posso fazer nada, sou vítima da minha hereditariedade. Mas a gente pode fazer, então esse percentual é importante. Sim, é muito maior o percentual de pessoas que têm no código genético, mas não precisam ativar essas doenças do que as pessoas que já são, na verdade, estão determinadas a ter aquela doença. Isso é verdade. Eu recebo algumas pessoas que se acomodam. O médico falou que é genético, né? E eu falo, não, mas não é porque existe esse gene que você não pode ir contra, né? Sim. Com alimentação, atividade física, a gente não precisa, né, desenvolver essa doença. Então aí eles começam a entender que realmente a gente, com o estilo de vida, tudo pode ser mudado. Vamos falar um pouquinho então de mudança. Eu acho que você está assistindo, a gente já percebeu que o negócio precisa de cuidado, precisa de atenção, mas a gente precisa saber como mudar. Como é que a gente consegue inverter esse quadro, doutor? A alimentação está certamente na lista de prioridade. A gente precisa rever tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, certo? Sim, a gente precisa diminuir a quantidade de gorduras animais ou tirar, se eu tiver com colesterol muito alto, tem que tirar a gordura vinda de uma alimentação com derivados, né? Ou a própria carne ou derivados do leite, isso precisa ser excluído e acrescentar muita fibra que também vai ajudar, né? A fruta, verduras, legumes vão ajudar a diminuir também. Essa é a principal. Outra coisa é o exercício físico, que também tem um impacto muito grande, tanto no HDL, subindo o HDL, como diminuindo também o LDL. E a gente vê isso numa rotina, que às vezes a gente muda a alimentação e não acontece, não chega aonde a gente quer. E começa a fazer uma atividade física e muda o panorama todo do paciente. Eu vejo que é uma complementação, uma coisa da outra, né? Muitas vezes só a alimentação não vai chegar no objetivo, né, final da redução, mas unindo as duas coisas a gente tem um bom resultado. Queria saber de uma coisa importante. O sol tem papel importante também nessa formação de colesterol ou nesse processo todo? Ou... Na verdade, a vitamina D, ela precisa do colesterol para ser formada. Então, na verdade, o colesterol acaba sendo uma matéria-prima da vitamina D. Então, é mais um dos motivos que a gente precisa de colesterol para funcionar alguns hormônios do nosso corpo. Então, o sol entra junto com o colesterol aí formando a nossa vitamina D, né?
Vitamina D, importantíssimo também. Sim. Queria que você fizesse um exercício aí na sua casa, pensando o que você anda fazendo que de repente pode estar afetando a saúde do seu colesterol. Vamos chamar assim, os equilíbrios dos seus colesteróis e pensando também em saúde como um todo. Se de repente a pessoa faz tudo direitinho, mas é uma pessoa muito nervosa, muito ansiosa, muito preocupada, isso também pode interferir, muito estressada, né? A gente ouve falando aí, pessoa muito nervosa, pode interferir no colesterol, doutor? Pode. Na verdade, a gente sabe que o estresse ele interfere tanto na saúde física quanto na saúde emocional. E o estresse faz uma liberação e modifica todo o equilíbrio dos hormônios do nosso corpo. Esses hormônios vão trazer prejuízo, né? O aumento do cortisol, principalmente, que é o hormônio do estresse. Que é o hormônio do estresse, né? Junto com a noradrenalina, são os dois principais, então isso vai interferir, sem dúvida nenhuma, no aumento das taxas de colesterol, de pressão, da alteração do equilíbrio da glicose, da diabetes. Então, o estresse é um fator importante de tratamento para reverter as doenças cardíacas. Vou refogar aqui, olha, cenoura. São 5 cenouras picadas, 1/4 de uma cebola grande picadinha também. Não se preocupa muito em fazer tudo direitinho, porque isso aqui depois vai para o liquidificador, tá? Então a gente vai refogar, eu deixei refogar só um pouquinho a cebola, pensando já no que o doutor disse aqui, para não aquecer o óleo. Na verdade, a gente gosta até, doutor, de refogar na água e colocar o óleo por último. Eu acho que essa é uma maneira interessante de fazer, né, doutora? Sim, porque aí evita o aquecimento do óleo sozinho, né? Ele já vai ter ali a água, né? Então não vai chegar a uma temperatura que seria prejudicial. Olha, então, refogando ali a cenoura, a cebola, o gengibre eu vou picar aqui um pouquinho também, só para liberar um arominha, ele vai dar uma leve picância também nessa receita. O gengibre é muito bom também para a circulação. Ele acelera, né, o metabolismo e ajuda na circulação sanguínea também. Se eu tenho uma pessoa que já está com placa de gordura acumulada e ela nem sabe, ela está vivendo a vida da melhor maneira que ela acredita, mas de repente ela começa a consumir mais alimentos que estimulam a circulação, ela começa a fazer um banho alternado quente e frio, ela começa a fazer atividade física, ela não corre o risco dessa placa de gordura parar num local perigoso do corpo e aí complicar a coisa, doutor? Isso, na verdade, quando você melhora a sua circulação, você diminui a chance de romper uma placa dessa. É mais difícil. Pela alimentação saudável e exatamente, praticamente sem essa inflamação que eu estava falando desde o início, né? A inflamação é o grande problema. Se você tira a questão da inflamação, é muito difícil que uma placa dessa rompa na circulação e vá entupir em outro lugar. Então, é mais difícil. A pessoa pode fazer sem muita preocupação nesse sentido. Agora, é interessante também, quando a gente começa a fazer uma atividade física mais vigorosa, vai levar a coisa a sério, procurar fazer um check-upzinho, uma coisa básica, se for vigorosa, né, precisa fazer pelo menos um teste ergométrico para fazer uma avaliação, sem dúvida. Tá, ó, coloquei aqui mais 4 xícaras de água, vou deixar isso aqui então ferver por mais ou menos uns 20, 30 minutos, dependendo do seu fogo aí, para deixar a cenoura bem macia. E vou colocar um salzinho aqui também já, para já ferver. Olha, tô fazendo a cozinha fazer barulho aqui, para já deixar tudo temperadinho. Um pouquinho de sal, a gente tá usando o sal do Himalaia aqui, você pode usar o sal que você tiver aí. A gente gosta bastante do sal do Himalaia porque ele é bem completo em sais minerais. É isso, doutora? Exato. Vou tampar e vou deixar aqui. Seguinte, vamos acompanhar agora uma matéria toda especial falando sobre o colesterol, para a gente tentar entender um pouquinho melhor o que podemos fazer para ter uma vida mais saudável nesse aspecto também. No quadro Compare e Escolha de hoje, nós vamos falar sobre colesterol. E aqui existem alimentos que prejudicam, aumentando o seu colesterol, e outros que podem ajudar a melhorar o colesterol sanguíneo. Mas eu quero desmistificar um mito que existe a respeito de colesterol. Realmente existe colesterol bom e ruim? Na verdade, o que existem são frações de colesterol, chamada de LDL e HDL. O HDL, erroneamente, é chamado de bom colesterol. Por quê? Ele só é bom se ele estiver a partir de um determinado valor no exame sanguíneo. A partir daquele valor, ele cumpre um papel importante na prevenção da formação das placas de gordura. Abaixo desse valor, ele não é bom, ele não está ajudando em nada, então o colesterol bom se torna ruim.
O LDL, chamado de colesterol ruim, só é ruim quando ele está acima de 100 no exame sanguíneo também. Abaixo de 100, ele não faz mal. Então é importante você compreender que não existe bom e mau colesterol. É importante você ter quantidades corretas das frações. Mas o que nos preocupa quando nos falamos de colesterol é justamente a distribuição dessas frações. O LDL, quando aumenta de 100, gera a formação das placas de ateroma. E aqui você encontra alguns alimentos que favorecem o aumento do LDL, assim gerando as placas de ateroma. Por exemplo, esses bolos industrializados, a batata frita é um grande problema. Aqui nós temos também alguns cookies, mesmo que seja dito integral no rótulo, cuidado, a quantidade de fibra não é suficiente para amenizar o problema. E aqui nós temos também um óleo. Independente de qual óleo nós estejamos falando, todos eles, quando aquecido, formam gordura saturada. E essa gordura saturada serve como base para o seu corpo produzir colesterol. Ainda poderíamos incluir nessa lista os produtos de origem animal, carne, queijo, leite e ovos. Todos eles são fontes de colesterol e o seu corpo, fazendo a absorção, vai aumentar o LDL. Agora, para a redução do LDL é extremamente importante usarmos esses alimentos aqui. Essa outra lista de alimentos são os alimentos do bem para as pessoas que sofrem com colesterol alto. Nós temos aqui sementes, alimentos integrais, temos a leguminosa representada pela soja, mas poderia ser grão de bico, feijão, lentilha, ervilha. Qualquer um desses alimentos é rico em fibra. E essas fibras, juntamente com as fibras das frutas, cereais e também as verduras, elas prendem o colesterol, a gordura no intestino, impedindo que ocorra a absorção para a corrente sanguínea. Quando existe essa paixão à primeira vista, fibra e gordura, você elimina essas gorduras nas fezes. Obrigatoriamente, o seu corpo começa a usar a gordura que está na corrente sanguínea e os seus níveis de LDL começam a melhorar. Então, existem alimentos que contribuem para a redução do LDL e a melhora do perfil do colesterol e a lista dos alimentos que potencializam a produção do LDL. Esta foi a dica de hoje. Nos encontramos no próximo programa. Bom, olha só quanta coisa a gente aprendeu no programa de hoje. A gente já tinha visto aqui que a alimentação é fundamental. A gente conversou um pouquinho antes sobre como esses problemas de colesterol têm acometido cada vez mais cedo as pessoas. Tenho visto muitas crianças com problema de colesterol. Por quê, doutor? Será que é possível que esse colesterol não seja simplesmente um fator hereditário, mas uma mudança que a gente está vivendo do estilo de vida mais sedentário, mais videogame, menos atividade física ao ar livre, mais snacks que são calóricos, que têm gorduras saturadas? Será que tudo isso está muito relacionado com esse aumento do colesterol alto em crianças? Eu acho que uma alimentação saudável, de competir com uma alimentação industrializada, rica em gorduras, hidrogenada, pelo menos, principalmente, né, saturada, para as crianças é uma coisa muito mais difícil, porque o adulto tem consciência. A criança não tem e ela vai comer o que for mais interessante para o paladar dela. E aí entra, eu acho, a importância dos pais, né, de tentarem controlar isso de uma maneira sadia, né? A indústria está aí a todo vapor e ela quer vender, né? O comércio quer... Exato. Está sendo cada vez mais difícil e como você falou, a atividade física não está sendo feita. Muito dentro de casa, videogames, né? Então, outra parte também que está faltando, que é o exercício, né? Doutor, queria pedir sua ajuda. Você alcança essas cumbuquinhas pra gente, por favor, claro, enquanto eu vou batendo aqui? Não, tá bom. Fica um cremezinho bem consistente. Se você gostar dele mais molinho um pouquinho, fica à vontade. Deixa eu pegar minha concha que eu tirei daqui. Eu queria saber o seguinte de vocês. Diabetes tem alguma relação com o colesterol? Tem. E é interessante que o tratamento tem algumas medicações para tratar o colesterol que podem, como efeito colateral, levar a diabetes. Olha só que terrível, né?
Então, muita gente confia plenamente nos remédios, né? E fala assim, não, vou tomar o remédio, estou garantido aqui, não vou ter problema. Verdade. E alguns remédios para tratar a hipertensão, como para tratar o colesterol, podem ajudar no desenvolvimento de diabetes. Então, é um problema meio complicado esse. De a gente confiar simplesmente só nos remédios e não mudar o estilo de vida e a alimentação. Vamos sentar ali na mesa que eu tenho uma última pergunta interessante para fazer. E que tem a ver com muito do que vocês vivem, quem sabe, no consultório, Vamos ficar à vontade, vocês podem tomar essa sopinha de cenoura. Queria saber o seguinte, você tocou num ponto interessante. Tem gente que vai no consultório e fala, doutora, eu tô com esse resultado. Você faz uma análise geral e aí você passa uma dieta e a pessoa, e talvez você viva isso também, doutora, quer simplesmente um remédio, uma pílula. Poxa, não me deu nem o remédio, falou que eu tenho que fazer isso, aquilo, mas não me deu nem o remédio. A pílula mágica, né? A pílula mágica. Existe? Isso, muito. As pessoas não querem ter esforço, né? Porque toda mudança gera estresse, né? Gera um sacrifício. E às vezes o estilo de vida dela está totalmente fora do que deveria. Não faz atividade física, se alimenta fast food, sanduíche, muita gordura, fritura, né? Salgadinhos. Então, a mudança é mais difícil e aí eles não querem uma coisa mais simples, mas infelizmente não tem como. A gente tem que fazer um papel quase de advogado, tentar convencer, dizendo, tenta primeiro o estilo de vida, depois a gente começa o remédio. E às vezes o paciente fala, não, dá o remédio logo que eu acho que eu não vou conseguir mudar. Então já desistindo, assim. Porque os remédios sempre têm os efeitos colaterais, né, doutor? Então está ajudando uma coisa, mas prejudicando outras. E essas mudanças aqui, na verdade, elas têm os efeitos colaterais, assim, não sei se dá para dizer isso ao contrário, elas proporcionam muito mais do que resultado específico ali, né? A gente abrange todas as áreas da vida. Exatamente. Quero agradecer vocês por participarem com a gente aqui no Vida e Saúde. Quero convidar vocês para provarem essa delícia aí. Obrigada. Você de casa que está assistindo, olha, tem mais presente para você. Essa é a revista Fique Leve. Pode ser sua inteiramente grátis. Acesse o nosso blog novotempo.com/vida e saúde, preenche os dados lá e ela vai chegar aí para você inteiramente gratuita. A gente se despede por aqui. Um abraço, faz a receita aí e depois conta pra gente como é que ficou. Tudo de bom para você. Até o próximo programa. Tchau. Se você gostou do que assistiu ou quiser acessar mais conteúdo exclusivo do Vida e Saúde, se inscreve aqui no nosso canal. Aqui que tem receitas, tem muitas dicas importantes e você pode assistir quantas vezes quiser.